Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos nos preparando para a Assembleia Geral Extraordinária, para a eleição de presbíteros e diáconos que acontecerá logo após o culto desta manhã. Nosso horário previsto de encerramento é às 10 horas, para então, terminado o culto, começarmos a Assembleia. E nosso sermão nesta manhã deve contemplar aquele conhecimento teológico que é necessário, que é especificamente requerido para que possamos participar com consciência da nossa Assembleia. Fico feliz de ver a participação maciça da igreja, o povo de Deus em peso presente nesta manhã. Já está claro que teremos o quórum para a realização da Assembleia, e eu louvo a Deus por isso. E eu peço a você que, por favor, se concentre na mensagem, mas que também não deixe de prestar atenção aos detalhes administrativos. Nós precisamos de uma lista de presença com a sua assinatura e o seu RG. E o fluxo de chegada dos irmãos impedia que nós tivéssemos a lista de assinaturas sendo feita ali fora, para então, depois de assinar, todo mundo entrasse. Iríamos perder muito do culto. Então, nós optamos por fazer algo que não deve acontecer todos os domingos, mas hoje o reverendo Éder está passando pelos bancos com a lista dos membros da sede, e o nosso irmão Igor está passando também com a lista dos membros da congregação. Então, por favor, procure aí prestar atenção ao culto, mas também prestar atenção em assinar a lista de chamada. Vamos tentar fazer com que uma coisa não nos distraia da outra. As duas são muito importantes no dia de hoje. Eu queria, por favor, Gabriel, colocar o PowerPoint da mensagem, para que a gente hoje estudasse a respeito do governo eclesiástico. Nós estamos elegendo líderes, mas nós não somos livres para fazer isso de qualquer jeito. A Bíblia tem diretrizes até mesmo para isso. A palavra de Deus nos orienta em tudo. E nós vamos ver nesta manhã como a igreja deve ser governada à luz da Bíblia e como os princípios bíblicos se refletem nos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há uma Constituição na Igreja Presbiteriana do Brasil, há um livro chamado Princípios de Liturgia, há outro manual chamado Código de Disciplina. Existem decisões jurisprudenciais que são exaradas pelo Supremo Concílio da nossa denominação, e todas essas regras obrigam o pastor, obrigam o conselho. O pastor não é livre para proceder à eleição da maneira que bem entender. O conselho também não é livre para fazer assim. Os crentes não são livres para fazer o que bem entendem. Eles são livres para fazer a melhor coisa que existe, que é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, é importante que a gente tenha esse tempo para aprender sobre isso nesta manhã. O que eu vou dizer a você é quase um resumo deste livro, de Thomas Witherell, A Igreja Apostólica. O que significa isso? E ele vai dar ali princípios da igreja que segue um modelo de governo que Jesus instituiu por meio dos seus apóstolos. E nós vamos comparar a Escritura e os princípios destacados da Escritura por Thomas Witherell nesse livro, A Igreja Apostólica, com o que prevê o manual presbiteriano. É importante que você saiba, esse manual existe para download gratuito na internet. Você pode acessar todas essas regras e você está convidado, note, você está convidado a fiscalizar o procedimento do conselho e do pastor da igreja à luz dessas leis. E se algo estiver sendo feito na sua igreja que contraria a Escritura ou a lei da igreja presbiteriana, é seu direito e seu dever alertar os irmãos para que as coisas sejam feitas conforme o Senhor requer. Então, nós vamos mostrar como a Bíblia estipula princípios e como os nossos documentos eclesiásticos confirmam, reforçam e, por vezes, pormenorizam esses princípios na vida prática da igreja. Primeira questão. Um princípio inicial: o povo de Deus escolhe os seus líderes. Como funciona isso? Bom, a igreja, você sabe, o Senhor Jesus Cristo escolheu os apóstolos. Os evangelhos são claros em nos dizer que Jesus chamou aqueles que Ele mesmo quis. E é curioso que mesmo o Senhor Jesus fez isso em oração. Quando você lê o evangelho de Marcos, você lê que Ele passou a noite orando no monte e depois desceu e depois chamou 12. Porém, Jesus está presente entre nós por meio de seu Espírito, Ele nos governa por meio de sua palavra, mas Ele está lá no céu. Nós não podemos perguntar a Ele: Senhor Jesus, escolhe os presbíteros e diáconos para nós hoje. Nós não lhe pedimos isso,
mas nós entendemos que o princípio permanece. O povo de Deus escolhe seus líderes. Por quê? Porque os discípulos de Cristo, escolhidos por ele, ordenaram à igreja que escolhesse diáconos. E isso está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Nós já vamos ver isso no verso 5. E também existe evidência clara na Escritura de que os presbíteros foram escolhidos pela igreja. Então, vamos aos textos. Veja, multiplicou-se o número dos discípulos na região de Jerusalém, havia judeus que vinham de outras partes do império, eles eram helenistas, ou seja, estavam mais influenciados pela cultura grega, falavam a língua grega, eram diferentes em cultura dos judeus que moravam em Jerusalém e tinham mais familiaridade com todo o sistema judaico. E aí, então, estava acontecendo que nessa pluralidade de costumes, havia pessoas que estavam sendo esquecidas na assistência que a igreja devia prestar. Os apóstolos disseram: nós não podemos abandonar a palavra de Deus para cuidar deste assunto. Então chamaram os irmãos e lhes disseram: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. E aí vem algumas características que devem ser verificadas pela igreja nos diáconos. Foi essa parte do processo que nós já cumprimos quando pedimos a você que preenchesse uma ficha de indicação, observando os seus irmãos na igreja, com base no seu comportamento, no seu histórico de fé, no seu testemunho. E o texto de Atos vai dizer então que a comunidade elegeu Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Ou seja, os apóstolos pediram à igreja que escolhesse diáconos e a igreja elegeu diáconos. Não foram os apóstolos, foi o povo de Deus quem tomou esta decisão de maneira coletiva. Isso implica que a igreja, o povo de Deus, estará olhando para a vida das pessoas e dizendo: esse irmão tem o chamado, esse irmão tem o testemunho, esse irmão deve nos liderar. Não se trata, portanto, de uma decisão monocrática. O pastor vai chegar aqui e escolher: eu quero o presbítero fulano, eu quero o presbítero cicrano, eu quero aquele lá como... Não se trata disso. A escolha dos líderes da igreja é feita pelo povo de Deus. Isso, quando nós falamos sobre os diáconos, nós vemos isso em Atos capítulo 6. Mas um versículo que tem nos acompanhado bastante nos últimos dias é o versículo de Atos capítulo 14, verso 23, porque ali nós vemos o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, percorrendo a região da Galácia, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia e tudo mais, e ele promovia em cada igreja a eleição de presbíteros. Ele não estabelecia presbíteros dizendo: vai ser você. Eu gostei de você, dizia Paulo. Não, ele reunia os irmãos e dizia: irmãos, quem deve ser o presbítero aqui? E os irmãos traziam esta devolutiva. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos prestar atenção a este primeiro princípio. Líderes do povo de Deus devem ser eleitos. Por que nós dizemos isso? Porque algumas pessoas simplesmente se apresentam como vocacionadas e não são colocadas numa posição de autoridade pelos demais membros da igreja. São alguns que dizem: eu sou apóstolo. E o conhecido pastor presbiteriano Augustus Nicodemos fez um pós-doutorado sobre apostolado, que é uma questão muito em evidência no Brasil. Aqui em Goiânia existem algumas igrejas ditas apostólicas. Mas os apóstolos são aqueles que foram chamados por Jesus, com autoridade semelhante a deles, homens que escreviam inspirados pelo Espírito Santo. A palavra autoritativa de Deus só teve aqueles. Daí ficou cunhada a frase de Augustus Nicodemos: apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos bons já morreram. Se tiver vivo e chamasse apóstolo, não é dos bons. Simples assim. E por quê? Porque essa autoridade é dada apenas pelo Senhor Jesus Cristo. Não existem apóstolos hoje. O próprio livro de Atos vai dizer que os apóstolos tinham que ser testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, que teriam de tê-lo acompanhado durante todo o tempo do seu ministério, e assim, quando Judas Iscariote se enforcou, foi colocado em seu lugar Matias, que era testemunha de todas as coisas do ministério do Senhor Jesus. Ou seja, se alguém aqui, dentro da igreja do Jardim América, levantar-se para dizer: Deus está me chamando e me chamou como apóstolo, a gente vai dizer para ele: não, você está enganado. Mas como você pode julgar o Espírito de Deus?
porque o Espírito de Deus inspirou a palavra de Deus, e na palavra de Deus está escrito que os líderes da igreja são eleitos pelo povo. É assim que funciona. Então, quando você tem uma apóstola que se proclama assim, ou tantos outros, que estão aí trazendo ideias e revelações, e se você tiver a curiosidade de procurar as visões e revelações dessa apóstola no YouTube, você vai ficar assim, entretido por um bom tempo, rindo e chorando ao mesmo tempo, achando graça e ficando preocupado, porque tem gente que ainda acredita nestas coisas. Então é importante que saibamos, os líderes do povo de Deus são escolhidos, não são nomeados. Por exemplo, não há a ideia de que você escolhe, como o caso do Papa que nomeia os seus cardeais no catolicismo, ou como o caso de algumas igrejas, até mesmo evangélicas, que neste particular, segundo entendemos claramente da Escritura, não acertam. Não existe, por exemplo, igreja que é passada de pai para filho. O Davi Alonso não é o herdeiro da Igreja Presbiteriana do Jardim América. Não é assim que funciona. A igreja não está no meu nome, a igreja é de Cristo. E o povo de Deus precisa eleger os seus líderes, e é assim que funciona. Princípio número 1, portanto, o povo de Deus escolhe os seus líderes. Como isso é revelado na Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, conhecida como CIIPB. O artigo 110 diz: cabe à Assembleia da Igreja local, quando o Conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos. Aqui é uma questão que é importante. Talvez você diga assim: pastor Márcio, mas quando você veio parar aqui na Igreja do Jardim América, logo de cara, você não foi eleito. Sim. E isso está presente aqui quando você lê essas palavrinhas. Quando o conselho julgar oportuno. Qual é a questão? Às vezes existem momentos em que a vida comunitária requer um pouco mais de cautela, um pouco mais de preparo, alguma espera, alguma circunstância geral. E aí, nesses momentos, o conselho, que representa a igreja e que foi eleito pela igreja, toma para si, brevemente, a prerrogativa de solicitar a designação de um pastor. Mesmo assim, o conselho não é livre para fazer isso de qualquer modo, mas deve apresentar esse pedido ao presbitério, que é um concílio superior, e então o presbitério designa um pastor. Isso aconteceu com o pastor Márcio, que está falando com você agora, para pastorear a Igreja do Jardim América em 2021 e em 2022. Mas tão logo a igreja tinha um rol de membros claramente estabelecido, passava da pandemia, passava daquele momento turbulento que atravessou, houve uma eleição de pastor. Esse é o ideal. Então, circunstâncias especiais podem levar a um momento em que, dependendo do quadro que a igreja enfrenta, haja uma designação. Existe essa previsão na nossa lei, mas a regra é que os pastores sejam eleitos. Mas isso não é só com o pastor, é também com os presbíteros e os diáconos. E no caso específico de presbíteros e diáconos, não existe previsão para presbíteros designados ou para diáconos designados. Veja que também o artigo 50 da Constituição diz que o presbítero regente, aquele que nós costumeiramente chamamos de presbítero, é o representante do povo, eleito pelo povo e ordenado pelo conselho. Note, se você depois observar com calma a pastoral do nosso boletim, que está no grupo do WhatsApp da igreja, você verá que, embora o presbítero seja eleito pelo povo, ele não é eleito pelo povo para cuidar dos interesses do povo. Escuta bem o que eu vou falar. Ele cuida dos interesses de Deus para o bem do povo. Ah, tá bom, pastor, agora eu entendi. Por quê? Porque às vezes o povo não quer o que é melhor para ele, não é verdade? É possível que isso aconteça. Então, o presbítero tem um compromisso em primeiro lugar com Deus, e aí então fazer o que Deus quer para o seu povo, e isso sempre será o melhor para o povo, e o melhor interesse do povo. Os diáconos também são eleitos pela igreja, está lá no artigo 52, e temos outros artigos aqui, que estão colocados aqui, que você depois pode consultar com mais calma, mas mostrando a você que não existe previsão na Igreja Presbiteriana do Brasil, nem mesmo na Escritura, de uma liderança autonomeada. E nós vamos ver algumas implicações disso daqui a pouco. Depois, não existe hierarquia na liderança. Aí você fala assim, como assim? O pastor, ele não é uma autoridade máxima na igreja? E a resposta é, não.
Sério, pastor? Qual é o nome da nossa igreja? Igreja pastoriana? Não, como é que é o nome da igreja? Presbiteriana. Esse nome vem, claro, todos os nomes eles são, digamos assim, uma espécie de redução. Quando você fala girassol, você pensa na flor que gira em direção ao sol, mas isso não diz tudo o que é um girassol. O girassol é uma flor grande, uma flor bonita, de cores exuberantes, e o nome girassol não diz tudo sobre ela, só diz que ela gira em torno do sol para buscar, né, mais luminosidade. Da mesma forma, o nome presbiteriana não diz tudo sobre a igreja presbiteriana, mas destaca uma característica sua. É uma igreja governada por presbíteros, uma palavra grega que significa ancião. E presbítero tem, por exemplo, a ideia da presbiopia, que é quando o seu olho fica ancião, e aí você precisa usar óculos. O nome do meu problema ocular é presbiopia. Cansou, tá certo? Então, essa é a situação. Bom, na igreja presbiteriana, o pastor é conhecido como o presbítero que se dedica ao ensino. Por isso é chamado de presbítero docente. Enquanto aqueles irmãos que costumeiramente chamamos de presbíteros, são os que se dedicam ao governo e, portanto, chamados na doutrina de presbíteros regentes. Mas deixe-me contar um negócio para você. Na hora da reunião do conselho, quando se trata de decidir alguma coisa da igreja, o voto do pastor vale exatamente a mesma coisa do que o voto dos presbíteros. Então é preciso tomar muito cuidado, porque se a gente erra na eleição do pastor, normalmente a gente tem uma consciência de que a igreja pode sofrer. Mas e se erra na eleição dos presbíteros, está na mesma. Eles têm voto lá, e têm autoridade lá, e eles têm o governo da igreja, eles têm a disciplina da igreja em suas mãos e em sua responsabilidade. Então, trata-se de um órgão colegiado, é claro que nunca um indivíduo só conseguirá trazer grandes benefícios ou grandes prejuízos, precisa ser sempre o grupo, mas a eleição de presbíteros é importantíssima. Não há hierarquia entre o pastor e o presbítero, como também não existe um grau de pastor mais elevado ou de presbítero mais elevado. Quando você está no segundo mandato de presbiterato, não é presbítero do segundo dan, sabe assim, que não é presbítero faixa roxa. Não tem isso. É presbítero, pronto. Já chegou no nível de autoridade máximo que é possível dentro da igreja. Nós não temos, por exemplo, bispos, cardeais, papas na igreja presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque não existe hierarquia na liderança. Todos os líderes, os presbíteros, quer sejam docentes, quer sejam regentes, têm o mesmo nível de autoridade na igreja. Pastor, mas lá na Bíblia tem a palavra bispo. Sim, a palavra bispo vem do grego episcopo, que escopo igual telescópio, é aquilo que você usa para ver lá longe, certo? É periscópio do submarino, o escopo é a visão, e o episcopo é a visão de cima, ou a supervisão. Bispo, episcopo, quer dizer supervisor, o encarregado de ficar olhando tudo para ver se está tudo certo. E essa palavra é utilizada na Bíblia de maneira intercambiável com a palavra ancião, que é presbítero no grego, e com a palavra pastor, que é poimenos. Então, quando você procura, por exemplo, textos bíblicos, você vê Paulo escrevendo a Tito, e Paulo diz a Tito assim: eu te deixei em Creta para que você cuidasse das coisas restantes e em cada cidade constituísse presbíteros. E aí, daqui a pouco ele fala assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Ou Paulo mudava de assunto sem avisar, e num determinado momento ele estava falando de presbítero e daqui a pouco ele virava para bispo sem falar nada, ou então ele resolveu utilizar aquele recurso de redação, onde para não ficar repetitivo ele usou palavras equivalentes por uma questão de estilo. Isso leva todo o sentido na Bíblia. Bispo e presbítero são palavras que significam exatamente a mesma coisa. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo estava passando de viagem, ele ia de Corinto até Jerusalém. E ele parou num porto chamado Mileto, ficava perto da igreja de Éfeso. E ele mandou buscar os presbíteros de Éfeso. E ele chama lá, verso 20 e 17, né? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando os presbíteros chegaram para conversar com ele, olha o que Paulo disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos. É isso. Bispo, presbítero. Você pode chamar o pastor de bispo? Pode. Claro que, dependendo do contexto, né? Hoje em dia tem uns bispos aí, tem uns apóstolos aí, e aí acaba sendo brincadeira, né?
Lá no IP tem um irmão muito querido lá, o Wellington, que ele me encontra comigo e faz a festa. O apóstolo do Cerrado, e fica brincando, não sei o quê. Aí eu falo o bispo, né, do IP, e a gente fica brincando um com o outro e tal, porque ele é presbítero também, mas a palavra é intercambiável. Bispo, presbítero, pastor, não tem nível de autoridade. São todos iguais. Veja aqui, rogo, Pedro falando, 1 de Pedro, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero. Pedro era apóstolo, mas está se dizendo, eu sou um ancião, um presbítero como vocês, pastoreai o rebanho de Deus. E assim que o Supremo Pastor se manifestar, vocês vão receber a coroa de glória. Não existe, portanto, uma patente superior. Você já parou para pensar na importância ao eleger presbíteros nesta manhã? Você está elegendo a autoridade máxima que existe dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo? Você tinha parado para pensar nisso? Então, este assunto deve ser regado à oração e, por isso mesmo, como vimos, regado ao jejum. E estamos tratando desse assunto com a máxima seriedade possível na dependência e no temor do Espírito Santo de Deus. Existe, sim, uma diferença de concentração ministerial. Por que então, pastor Márcio, nós falamos dos presbíteros como presbítero e do pastor que também é presbítero, a gente chama de pastor? Bom, o apóstolo Paulo prevê em 1 Timóteo 5,17 a possibilidade de que alguns presbíteros se dediquem com muito mais ênfase e privilégio ao ensino e à pregação da palavra. E outros vão se dedicar mais especificamente ao governo. Não significa que o presbítero que ensina não sabe governar, não significa que o presbítero que governa não sabe ensinar. Mas significa sim que o presbítero que ensinará se dedicará de maneira muito mais específica ao seu ministério. Então é por isso que o pastor faz um curso de teologia de 4 ou 5 anos de duração, aprende a ler a Bíblia nos idiomas originais, estuda a interpretação, faz estágio, treina e se esforça continuamente para estar cada vez mais aperfeiçoado no ensino fiel da palavra. Então, é uma vocação específica. E aí, então, nós temos a base para esta distinção de papéis em 1 Timóteo 5,17. Mas note, distinção de papéis não é distinção de autoridade. A autoridade é a mesma. E quando você vai, portanto, até a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vê isso. O artigo 52 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz: o presbítero tem nos concílios da igreja a autoridade igual à dos ministros. Inclusive, quando nós vamos à reunião do presbitério, que é o concílio superior ao da igreja local, vai sempre o pastor da igreja, porque é um presbítero docente, e um presbítero regente que representa esta igreja. Neste ano de 2023 foi o presbítero Júnior. Foi a reunião do presbitério. O voto dele lá tinha exatamente o mesmo peso que o meu. Não era assim, vamos contar, voto do pastor Márcio, 10 pontos. Voto do presbítero que representa a Igreja de América, 2. Não é assim que funciona. Exatamente o mesmo peso e a mesma autoridade. Tá certo? Quando a Escritura fala sobre ministro, bispo, pastor, presbítero, o artigo 30 da nossa Constituição vai dizer que títulos diferentes indicam as diversas nuances da função pastoral, mas não designam graus diferentes de dignidade. Então, ser bispo quer dizer ser supervisor, o pastor supervisiona. Ser presbítero quer dizer ser um ancião, alguém mais experiente que governa e lidera. É o papel do pastor. Ser um ministro significa aquele que administra, que ministra a palavra, que coloca a comida, a palavra de Deus, o maná de Deus na boca do povo. Esse também é o papel do pastor. Mas ministro, presbítero, bispo, supervisor, tudo é um jeito diferente de descrever a mesma autoridade. Mesmo o presidente do Supremo Concílio, que é o concílio mais alto da nossa denominação, é apenas um presbítero ou um pastor. Note, não existe nenhuma diferença de autoridade. Quando elegemos presbíteros, portanto, meus irmãos, estamos fazendo algo extremamente sério. Depois, terceiro princípio, pluralidade de presbíteros. Não pode ter só um por igreja. E por quê? Bom, a ideia de presbíteros que o apóstolo Paulo emprega na igreja cristã, ela vem dos presbíteros do povo de Israel, dos anciãos do povo de Israel. Você fala, eu não leio, pastor, a palavra presbítero no Antigo Testamento,
Mas se você procura lá a palavra ancião, é exatamente a mesma ideia. E tanto é que quando a Bíblia hebraica foi traduzida para a língua grega no século IV a.C., na Septuaginta, a palavra presbítero substituiu a palavra ancião lá no hebraico, no Antigo Testamento. Então, o povo de Deus se organizou assim. Quando isso aconteceu? No cativeiro egípcio. Quando você fecha o livro de Gênesis, você vê que a família de Jacó foi para o Egito. Quando você abre o livro do Êxodo e Moisés vai conversar com o povo de Israel, ele conversa com os anciãos de Israel. Como foi que isso aconteceu? A Bíblia não conta, mas já no período do Êxodo, o povo estava organizado por anciãos. Mas agora o apóstolo Paulo, que deixa o povo de Israel, que tem os seus anciãos e os seus presbíteros, e sai pregando em regiões onde não havia temor de Deus e anuncia o evangelho e as pessoas se convertem, agora os anciãos são eleitos, mas são sempre eleitos no plural. Veja aqui, Tito 1,5, Paulo dizendo, eu te deixei em Creta para que em cada cidade você constituísse presbíteros. Uma cidade, presbíteros, plural, mais de um por cidade, por igreja. Atos 14, 23, na primeira viagem missionária, Paulo promovia em cada igreja, uma igreja, a eleição de presbíteros. Ou seja, era um governo plural, sempre plural. No texto que nós já lemos, quando Paulo estaciona no porto de Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso. E eles deviam atender sobre o rebanho que o Espírito Santo os havia constituído bispos, no plural. Sempre assim. Portanto, não existe igreja onde haja apenas um presbítero. O sistema presbiteriano, que nós entendemos claramente ser o sistema bíblico, ele pressupõe a pluralidade de presbíteros. A gente às vezes faz a leitura de passagens bíblicas imaginando que são só questões introdutórias, mas não são não. Veja que no cabeçalho da carta de Filipenses, Paulo diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, na igreja de Filipos, para a qual Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, existem bispos, diáconos, pluralidade na liderança, certo? Então, veja, artigo 75 da nossa Constituição, o conselho da igreja, que é formado do pastor, presbítero, docente e dos presbíteros, regentes, é o concílio que exerce jurisdição sobre uma igreja e é composto do pastor ou pastores e dos presbíteros, plural. E o artigo 76 é ainda mais claro. O quórum do conselho será constituído do pastor e 1/3 dos presbíteros. O que significa isso? Não podemos tomar uma decisão na igreja sem que pelo menos 1/3 dos presbíteros esteja presente à reunião. Imagina que eu estou querendo pintar a parede da igreja de amarelo e eu sei que o presbítero Joaquim é contra. Eu espero ele marcar a pescaria no Mato Grosso, entendeu? E levar todos os parentes dele e mais aqueles outros irmãos que são mais próximos dele. E quando ele voltar, eu me reuni com 2 dos 10 presbíteros da igreja e aprovei e pintei a igreja. Não, a nossa Constituição está dizendo, não, precisa ter pelo menos 1/3 de todos os presbíteros presentes. Mas ela coloca, inclusive, um número mínimo. O conselho não pode funcionar com menos de 2 presbíteros. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que a pluralidade da liderança, presbíteros, se é plural, tem que ter pelo menos 2. E quando um conselho é pequenininho e tem 2 presbíteros, o pastor tem que se reunir com os 2, não pode tomar decisão com um só. Entendeu? Não existe decisão de conselho que não tenha pelo menos um pastor e 2 presbíteros. Se ela existir, ela é nula. Então, por exemplo, atualmente o conselho tem 3 presbíteros em nossa igreja. Nunca é possível tomar decisão o pastor e um presbítero só. É sempre uma decisão colegiada. E isso é importante para que os irmãos da congregação Graça e Paz que estão conosco também reflitam sobre isso. Nós estamos fazendo muito esforço e com muita alegria, muito prazer e muita gratidão a Deus em ver a congregação crescer. E uma das coisas importantíssimas e fundamentais da nossa congregação é que para funcionar como uma igreja independente, organizada, autônoma, a congregação Graça e Paz precisa ter o seu próprio conselho. Já temos um irmão ali que está se preparando, e assim esperamos, né, que possa ser o seu pastor, o seu presbítero docente,
Mas precisamos também ali de presbíteros regentes, no mínimo 2. Como nós estamos andando devagarzinho, de maneira sustentada, não é? Pausadamente, hoje nós damos um avanço, porque se o Senhor nos permitir, elegeremos um presbítero. Já estaremos, então, trabalhando no sentido de constituir a liderança para que a congregação Graça e Paz adquira sua independência. Pastor, mas enquanto só tem um e não tem conselho, o que acontece? Ele se reúne com o conselho da sede. Ele vem aqui e participa das decisões tanto do Jardim América quanto da congregação Graça e Paz. Assim como os presbíteros do Jardim América decidem, por enquanto, as questões relativas à congregação Graça e Paz. Chegará o momento, como acontece lá na minha casa, que eu estou vendo meu filho ir para a faculdade, já não almoça mais em casa, já se vira sozinho, eu estou vendo que o filho está crescendo, daqui a pouco ele vai falar, pai, obrigado, foi legal até aqui, mas estou indo cuidar da minha vida. E a gente fica ao mesmo tempo, né, saudoso, mas feliz, porque foi para isso que a gente fez o filho, não é? A gente está esperando que a mesma coisa ocorra com a nossa congregação. Bom, a nossa confissão de fé de Westminster vai falar sobre isso, que para o governo e edificação da igreja existem assembleias, que são a reunião de todo o povo, mas também existem sínodos ou concílios, né? E essas questões são organizadas para que a vida da igreja funcione com toda a ordem. Quarto princípio, a ordenação deve ser feita com imposição de mãos. Isso significa que existe uma cerimônia bíblica específica, com um ritual não negociável, para que você transforme alguém num líder, num presbítero ou num diácono. E o modo de fazer isso é impondo as mãos. E nós, então, veremos isso aqui no texto. Quando os diáconos foram eleitos no livro dos Atos dos Apóstolos, você vê que os 7 homens eleitos foram apresentados aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Nós também vemos Paulo falando com Timóteo, você foi designado para essa tarefa de liderança, e com a imposição das mãos do presbitério é um conjunto de presbíteros, e presbíteros impuseram as mãos sobre você, destacando você para essa função. Existe um modo específico de consagrar alguém assim. Paulo, inclusive, manda Timóteo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Esse é um dos versículos que nos orienta no caso de não trazermos ao diaconato ou ao presbiterato pessoas despreparadas. Então, você não deve trazer muito depressa alguém que você não conhece para ser líder. Por isso que a lei da nossa igreja diz que precisa ser membro da igreja há pelo menos 1 ano. Precisa ser alguém experiente na fé, precisa ser alguém cuja vida possa ser observada. E o modo de fazer isso é impondo as mãos. Você também lerá na mensagem pastoral do boletim de hoje a ideia da imposição de mãos. Note, não é porque o pastor e os presbíteros que vão impor as mãos sobre os oficiais eleitos tenham uma autoridade inerente, que é conferida. Não é como Jesus que diz sobre a mulher hemorrágica, eu senti que de mim saiu poder. Não. Quando o pastor e os presbíteros impõem as mãos, eles estão compartilhando uma autoridade que foi delegada a eles também. E nós já tivemos a chance de ver no livro de Levítico, que quando um pecador ia até o tabernáculo oferecer um sacrifício, que ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal numa espécie de transferência simbólica do seu pecado. E é claro que aquele animal carregava apenas simbolicamente o pecado, porque quem carregou definitivamente o pecado sobre si foi o Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas a ideia dessa transferência está simbolizada no ato da imposição das mãos. Isso significa que quando alguém é eleito pelo povo de Deus para exercer uma função de liderança, a maneira bíblica de consagrar esta pessoa é através da imposição de mãos. E isso traz mais perguntas para nós. Quantas pessoas que proclamaram a si mesmas como líderes, quando é que elas foram instaladas? Elas praticamente pegaram a coroa e colocaram na própria cabeça. Eu preciso aqui da ajuda de Lexel e Priscila, quem sabe me ajudem aqui, mas acho que foi Napoleão Bonaparte que não quis ser coroado por ninguém, pegou a coroa e pôs na cabeça, não foi? Então eu estou correto. Não é assim na igreja não, a gente não pega a coroa e põe na cabeça. São pessoas que o próprio povo de Deus já elegeu e que têm essa autoridade, é que conferem, por imposição de mãos, essa autoridade também a outros que tenham sido eleitos. Veja, artigo 109 da nossa Constituição.
Ninguém poderá exercer ofício na igreja sem que seja regularmente eleito, ok? Você já sabe da eleição, ordenado pela imposição de mãos e instalado no cargo. Existe uma diferença entre ordenação e instalação, ou ordenação e investidura. Significa que a ordenação é feita uma única vez. Se você é consagrado ao diaconato, você tem um mandato de 5 anos. Terminado este mandato, você deixa de ser diácono. E aí, então, para exercer novamente o diaconato, você precisa ser reeleito. Se reeleito, você não é ordenado novamente com imposição de mãos, mas você é reinstalado, reinvestido. A mesma coisa acontece com o presbítero. Uma vez ordenado presbítero e eleito e cumprindo os seus 5 anos de mandato, se novamente eleito, não será ordenado com imposição de mãos novamente, mas será apenas reinvestido ou reinstalado no cargo, mediante uma cerimônia prevista no manual de liturgia da nossa igreja. Tá certo? E aqui então a gente vê também o manual litúrgico da nossa denominação, dando a ideia de que o candidato ao pastorado vai se ajoelhar e o presbitério vai impor as mãos sobre ele. Bom, quinto princípio, a hierarquia de concílios. Aí você fala assim, pastor, bagunçou a minha cabeça. Agora há pouco, você estava me falando que não tem hierarquia de indivíduos. Ou seja, pastor e presbíteros têm a mesma hierarquia. Mas existe sim, a mesma patente, mas existe sim hierarquia de concílios. O que quer dizer? Que o grupo chamado conselho, que é formado do pastor e dos presbíteros, é um concílio, e este concílio responde a outro concílio maior do que ele, que é o presbitério. O presbitério é formado de um pastor de cada igreja, ou pastores que houver, e um presbítero de cada igreja. E este órgão supervisiona a vida das igrejas locais. Os presbitérios, por sua vez, são supervisionados pelos sínodos, e que são supervisionados pelo Supremo Concílio. Mas isso não é hierarquia? Sim, é hierarquia, mas não de indivíduos. É uma hierarquia de concílios. Deixe-me explicar um pouco mais, dando exemplo. Como é que funciona numa igreja de teologia ou de governança eclesiástica episcopal? Funciona assim, o pastor responde para o bispo responde para o cardeal responde para o apóstolo, para o papa ou para quem seja. E aí você pode colocar quantos níveis ou suprimir quantos níveis intermediários você desejar. Mas é sempre um indivíduo que responde a um indivíduo. Na igreja presbiteriana, por entendermos que o governo é sempre colegiado, são sempre vários indivíduos que respondem a vários indivíduos. Ou seja, a hierarquia é de concílios e não de pessoas. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Onde é que está isso na Bíblia? Bom, você vai ler lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que surgiu uma questão. Quem virá cristão sem ser judeu, tem que virar judeu também? Ou seja, o apóstolo Paulo pregou o evangelho para os gregos. Tem que circuncidar esse povo para eles virarem judeus, para depois virarem cristãos? E isso deu uma bela controvérsia teológica naquele momento. E então, como foi que o assunto foi decidido? Eles reuniram todos os apóstolos, mais os pastores, e então em concílio, chamado Concílio de Jerusalém, eles tomaram uma decisão colegiada, não foi uma decisão individual, e essa decisão colegiada foi comunicada por carta a todas as igrejas que ali estavam representadas, e os concílios das igrejas ali eram responsáveis por aplicar a decisão. A Bíblia nos está dando claramente, portanto, a ideia de hierarquia de concílios. Por que isso? Irmãos, às vezes, nós temos problemas, somos pecadores, nem sempre caminhamos em uniformidade, e às vezes, inclusive, erramos. E se alguma coisa acontecer de errado aqui na igreja do Jardim América, e você está vendo, e você fala com o pastor, e o pastor não te dá atenção, e você fala com o presbítero, e o presbítero diz, não, é assim mesmo. Mas você viu na Bíblia, você viu na Constituição que está errado. Ou mesmo que não seja uma questão bíblica ou constitucional, é uma questão que você está vendo que não é a melhor. O conselho está comprando em dólar um negócio que vende na 44, quase que de graça.
estão fazendo uma compra tola, estão jogando o dinheiro de Deus no lixo, sei lá, alguma coisa dessa natureza. Você pode conversar com o conselho através de carta, mas se não for ouvido, você pode recorrer ao concílio superior. Você tem todo o direito de reclamar do pastor Márcio e do conselho da igreja do Jardim América. Claro, primeiro você vai fazer isso em amor, vai vir falar comigo, falar, pastor, isso aí não está legal. E eu vou ter que te ouvir, porque faz parte, isso é coisa de crente. E então, se eu conseguir explicar para você por que sim, por que não, e você ficar satisfeito, está resolvido. Se você entendeu que, biblicamente falando, eu continuo errado, eu não te ouvi, você vai falar com o conselho, porque não é uma questão só do indivíduo, é uma questão dos irmãos que me gerenciam, e os presbíteros me gerenciam aqui também. Não havendo resultado, você tem todo o direito de se dirigir ao presbitério. E isso é importante demais, não é? Veja, o artigo 64 da nossa Constituição diz que de qualquer ato de um concílio, cabe recurso para o concílio imediatamente superior. Você pode recorrer de qualquer decisão tomada aqui. Claro, você precisa seguir trâmites, mas você pode fazer isso. E que o Supremo Concílio, que é o concílio inapelável, mas é o 4º grau nessa escala, tem a competência para estabelecer todas essas regras na prática, como elas vão tramitar. Por que eu estou dizendo isso? Por favor, não atente para os nomes, o nome é menos importante, eu não quero atacar pessoas. Mas essa é uma história famosa de um pastor de uma igreja muito famosa lá em São Paulo, e ele resolveu tirar férias, e quando ele voltou, ele estava com outra esposa. E aí, então, quando ele voltou, a igreja olhou e falou assim, mas pode isso, Arnaldo? E a resposta é, vai reclamar para quem? Porque a igreja é dele. Quando você vai no estatuto, a igreja está ligada a ele e à família dele. E não há pessoas que supervisionem a sua autoridade, não há quem possa questioná-lo, não há quem possa tirá-lo dali. E eu creio que a Igreja Presbiteriana do Jardim América não precisa que eu seja mais específico no que eu vou dizer agora, mas vocês sabem que quando um pastor erra, nós temos a quem recorrer e temos as medidas certas a serem tomadas. Então, isso é bíblico. E os concílios da nossa denominação são esses, o conselho, depois o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio. Note, é possível você recorrer destas questões para 3 instâncias superiores à da igreja. E eu já tive a oportunidade de ver e de participar de situações assim, onde as decisões não foram as melhores, mas quando chegou até o Supremo Concílio e ali havia um distanciamento suficiente, uma isenção suficiente, nossa denominação foi capaz de recorrer à regra, às normas, à escritura, à confissão de fé, aos catecismos, à Constituição. E eu louvo a Deus por ser parte da Igreja Presbiteriana do Brasil nesse sentido. Eu tenho familiares que foram tremendamente injustiçados em igrejas e não tiveram condição de tomar nenhuma providência. Por quê? Porque a igreja tinha dono, a igreja tinha uma autoridade não sujeita à autoridade. E eu espero que você saiba, o pastor da sua igreja está muito sujeito à autoridade. A autoridade de Cristo, em primeiro lugar, que pode ser inclusive manifesta através de você. Você com a Bíblia na mão está mais certo do que o pastor sem ela. Mas se o pastor não está te dando ouvido, você tem o conselho da igreja a recorrer. E se o conselho não te der ouvido, você tem o presbitério. Se o presbitério não der, você tem o sínodo. Se o sínodo não der, você tem o Supremo Concílio. Pense na importância disso. Eu vou correr aqui porque o nosso tempo avança, mas enquanto isso eu quero perguntar aqui, todo mundo que está me ouvindo aqui já assinou a lista? Está todo mundo tranquilo? Quem não assinou a lista, levanta a mão, por favor, que daí o Igor e o reverendo Éder levam a lista para você. Acho que estamos bem. Por último, 6º princípio, Cristo é o líder da igreja. Ou seja, a autoridade espiritual vem de Deus. Jesus é o cabeça. A palavra de Deus é a autoridade final. E não há humano que seja o chefe ou o dono da igreja. Então, nós sabemos bem disso, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja está sujeita a Cristo. João Calvino disse, a Escritura é o cetro por meio do qual Cristo governa o seu povo. Então, logo no primeiro artigo, no primeiro parágrafo da nossa Constituição está escrito assim, a regra máxima para nós é a Bíblia, conforme interpretada pela Confissão de Fé de Westminster. Bom, como é isso? Isso nós temos explicado detalhadamente em nossas aulas de escola dominical. A Bíblia está sujeita a muitas interpretações. E nós cremos que existe uma interpretação adequada, um método correto de interpretá-la e um resultado correto de interpretação decorrente do uso do método adequado de interpretação. E qual é esse resultado? É a Confissão de Fé de Westminster.
Eu acho tão bonito quando você vai num restaurante e está escrito assim, visite nossa cozinha. Ninguém tem nada a esconder ali. Não tem nada para ser ocultado. E quando alguém te diz, nossa igreja está sujeita a esta regra, o que vale aqui, o que nós cremos aqui, o que nós seguimos aqui, são estes documentos. Isso me traz uma segurança e uma tranquilidade muito grande. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Jardim América, é governada pela palavra de Deus. Nós queremos seguir a Bíblia. Nós queremos seguir a Bíblia e entendemos que ela deve ser interpretada para ser seguida, e que a interpretação fiel dos seus ensinos está exposta na Confissão de Fé de Westminster. Entendemos que a Confissão de Fé e a Bíblia vão dar princípios gerais, como, por exemplo, os presbíteros e os diáconos devem ser eleitos. Mas a Bíblia vai parar por aí. Ela não vai falar sobre edital de convocação, modelo de cédula, tipo de votação, horário da assembleia. Todas essas questões agora são alvo da discricionariedade do conselho. O conselho da igreja está o tempo inteiro comunicando a você como estas coisas serão feitas. Mas eu me sinto muito seguro em saber que não estamos, até onde o nosso coração prescruta tudo o que tem sido feito, não estamos atravessando nenhuma única regra da Escritura, da nossa confissão de fé, dos nossos manuais, da nossa Constituição. E mais, lembro que você prometeu obediência na sua profissão de fé aos líderes, o que é algo que vejo muito Brasil afora. É gente dizendo assim, eu sei que aquele pastor está errado, mas ele é meu líder. Não faça isso em nome de Jesus. Não faça isso. O dia que eu estiver errado e contra a Bíblia, não importa o que eu tenha feito. Se eu salvei o seu pai da forca, se eu fiz ressuscitação artificial na sua esposa, lá no seu filho, lá, se eu paguei a sua dívida, se eu salvei você do Titanic, qualquer coisa que eu fiz na sua vida, o dia que eu estiver errado, a minha autoridade acabou. É Cristo quem governa a sua igreja. Você não tem dívida com indivíduos, você foi salvo por Jesus Cristo. Mas que coisa triste é ver quando líderes estão errando e pessoas ainda assim os seguem por algum tipo de gratidão tola, que não deve acontecer entre nós. O chefe da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que seguir, é a Ele que nós temos que agradar. E eu termino então fazendo uma aplicação a você. E eu já disse isso aqui nas nossas aulas de confissão. Qual é a autoridade que o pastor ou que o presbítero tem sobre a igreja? Nenhuma. Você é uma pessoa livre. Mas no momento em que o pastor ou o presbítero ou um irmão em Cristo abre a Bíblia e chama você e diz, irmão, isso aqui que você está fazendo, Jesus condena, a autoridade desses líderes é a mesma autoridade de Cristo. É Cristo falando com você. E ai de você, se resolver não acatar alguém que fala com você com a Bíblia na mão e com a razão. E isso é o pacto que nos mantém unidos como povo de Deus. Certo? Cristo é o cabeça da igreja. Bom, quais são as aplicações que nós podemos tirar de tudo isso? Primeira questão, comunhão. Como é que você vai indicar pessoas para serem líderes da igreja se você só aparece aqui uma vez por mês? Como é que você vai votar numa assembleia sobre quem é o irmão mais crente, quem é o irmão mais preparado, quem é o irmão que tem um bom casamento, quem é o irmão que está se envolvendo pela vida da igreja, se você não sabe nem o nome dele? Se o pastor vai ter que trazer os candidatos aqui na frente e falar, esse é o João, esse é o Joaquim, esse é o Pedro, e aí você fala, então gostei da barba do Pedro, e vou votar nele. Como você vai cumprir o mandato bíblico de ter uma igreja que te governa bem, se você não aparece? Não é a hora. Não é a hora. Nós temos uma estrutura bíblica de vida comunitária, que para ser vivida na sua plenitude, demanda a sua comunhão. Depois, honre os seus líderes. Por quê? Porque eles são os representantes de Deus entre vocês. Bom, eles não são perfeitos. Não, não são. E aí está o exercício. Eu vou honrar a autoridade, porque ela foi colocada naquela posição por Deus. E Deus sabia o que estava fazendo. Nós não estamos orando, irmãos, pelos presbíteros? Nós não estamos orando pelas indicações? Nós não estamos orando pela eleição? Então, quando os homens de Deus forem eleitos aqui nesta manhã, nós vamos tributar a eles o respeito e a honra. Eles vão falhar. Certamente eles vão falhar. Mas eles ainda são os representantes de Deus entre nós e deverão ser tratados com todo o respeito. O apóstolo Paulo também fala isso.
rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. O amor significa, inclusive, tolerar as imperfeições dos seus líderes. Não há líder perfeito. Nós precisamos lembrar disso. Outra aplicação: cultura que valorize e cultive a liderança de que nós tanto precisamos. Cuidado, porque às vezes a gente fica falando mal de pastor, fica falando mal de conselho, fica falando mal de presbítero, aí quando chega alguém e fala assim, posso indicar o seu nome? Você fala, Deus me livre, vão falar mal de mim igual falem mal do outro. Eu tive um pai que falou muito mal de conselho, Deus castigou ele com um filho pastor, um filho presbítero e uma filha missionária, para ele aprender a ser besta. E glória a Deus que o que ele falava não nos contaminou. Você entende? Sabe quando o almoço de domingo é pastor, cardápio principal e o conselho de sobremesa? Cuidado, porque se há problemas, a gente precisa se encorajar, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se ajudar, porque nós estamos fazendo aqui o serviço de Cristo, nós não estamos competindo uns com os outros. Ah, pastor, mas estão fazendo tudo errado. Você acabou de aprender, tem jeito. Vai abrir a Bíblia e falar com ele, não deu certo, vai falar com o conselho, não deu certo, faz um documento. Está aqui, ó, eu vou mandar esse PDF para você, te dando todos os caminhos para você não deixar o seu pastor, o seu conselho fazerem coisa errada. Esse é o caminho, certo? Depois, louve a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja estruturada, é uma igreja documentada, é uma igreja que tem uma confissão de fé explicitada, é uma igreja que segue a Bíblia. Não vai acontecer aqui de você ter que tomar alguma providência em relação a algo que está acontecendo de errado e você simplesmente ouvir. Não, não tem jeito. Quem decide isso é aquela pessoa e agora não tem mais o que fazer. Louvado seja Deus, isso não existe na igreja presbiteriana. Louve a Deus por ela. E por fim, se lembre, onde a Bíblia reina, Cristo reina. Se o que estamos fazendo nesta manhã é bíblico e estamos em jejum, alguns de nós, e estamos fazendo isso debaixo de oração, todos nós assim espero, e estamos fazendo isso com os critérios bíblicos de 1 Timóteo, como vimos, e de Atos capítulo 6, na hora de indicar, e estamos fazendo isso elegendo liderança plural e todos os demais procedimentos como vimos, nós cremos que Cristo está reinando entre nós nesta manhã, e é esse o motivo de nossa maior alegria. Então, é assim que nós devemos pensar. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os Paulo e Barnabé encomendaram os irmãos em quem haviam crido. E é o que nós vamos fazer agora. Eu queria terminar o culto desta manhã, e eu avancei um pouco, mas eu creio que todos já assinaram a lista, certo? Eu queria convidar você a se colocar em pé agora, nós vamos orar. Vou suprimir o último cântico, agradeço às irmãs que ensaiaram, peço perdão, tá bom? Depois a gente canta durante a assembleia, enquanto estivermos coletando os votos. Mas nós vamos orar agora e pedir ao Senhor que nos abençoe. Irmãos, a gente tem medo às vezes de ser confundido com outras pessoas que têm práticas distintas das nossas. E às vezes a gente fica tão comportadinho que a gente não passa aquela ideia de que está realmente envolvido na coisa. E uma hora em que às vezes a gente é comportadinho demais é na hora de falar amém. Pode falar amém em voz alta, viu? Não é pecado não. Tá? Se você concorda com o que o pastor vai orar agora, e se essa oração que eu vou fazer é a sua, fale amém, para a gente expressar que estamos concordando. Amém significa é verdade. Quando Jesus fala em verdade te digo na Bíblia, você vai lá no grego, tá, amém, amém. Então, se o que estivermos falando aqui em oração representar a sua oração diante de Deus, diga um amém audível, porque nós estamos encerrando este culto para começar a nossa assembleia. Vamos orar, baixa a cabeça, falemos com o Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos porque a Tua palavra nos guia em todas as áreas da vida. E te agradecemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que procura seguir a Tua palavra, procura, ó Deus, em seus documentos e regras, acatar os princípios bíblicos também no que se refere à sua liderança e à sua forma de governo. Recebe nossa gratidão, ó Deus, pela constituição da IPB, por seus símbolos de fé e por sua liderança estruturada. Ó Pai, nós te pedimos agora pela assembleia que teremos, que o Senhor nos conceda a graça de atender a Tua vontade, de escolher os homens que o Senhor mesmo chamou e separou para os ofícios de presbítero e diácono. Ó Deus, dirige nossa votação,
que haja paz, que haja harmonia, que haja, ó Deus, um empenho sincero e piedoso em fazer aquilo que te agrada na eleição dos líderes do teu povo. Socorre-nos assim, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,